certo que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão até o dia que Ele vier nos buscar. Nós te amamos, Senhor Jesus, e queremos declarar nessa noite que o Senhor em todo o tempo é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, Jesus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, sei que és meu Pai, e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo.
Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade. E a igreja declara mais uma vez comigo: és fiel em o Senhor é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Todos os dias, com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Nós cantaremos da bondade de Deus. Nós cantaremos da bondade de Deus. Alfa e ômega, início e fim. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nos livrar de todos os nossos pecados. E hoje ele está sentado à direita do Pai. E hoje nós podemos declarar que não há outro Deus além de Ti, Senhor. Nós dizemos isto esta noite, Senhor. No início és a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima
Pai do céu, nós exaltamos o Senhor. Poderoso é o teu nome, grandioso é o Senhor, maravilhas o Senhor faz e tem feito e fará no nosso meio. Agora, Deus, nos debruçaremos diante da tua palavra e meditaremos nela, refletindo na história do sacrifício do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor realizou em nosso favor. Abra o nosso coração, abra nosso entendimento, mova, ó Deus, o nosso espírito para que possa ser edificado por meio da tua palavra e seja testificado por meio do Espírito Santo do Senhor. Nós oramos pedindo isto, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, podem sentar. Obrigado, equipe. Pegar uma outra versão aqui, que a letra é maior, fica mais fácil de eu olhar. A outra aqui é pequenininha, fica mais difícil de acompanhar. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 19, e nós faremos a leitura apenas do verso de número 28. Lucas, capítulo 19, verso de número 28. Todos acharam? Isso. Depois de achar, não feche a sua Bíblia. Nós vamos fazer uma narrativa e vamos aí até o capítulo de número 23. Então é importante que você me acompanhe nessa narrativa bíblica. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre nossa Páscoa no caminho do Gólgota. E aí, para isso, vamos usar todos esses capítulos, fazendo a narrativa histórica dos acontecimentos até o momento da crucificação de Jesus. Aliás, nós iremos até a hora em que Jesus é preso, lá no Monte das Oliveiras, e na semana que vem, que é dia de Páscoa, aí nós vamos até a morte e ressurreição de Jesus. Vocês sabem que antes de Jesus morrer, antes da Páscoa, Jesus chega uma semana antes na cidade de Jerusalém. Por isso, esse caminho que nós vamos percorrer de Jesus até a entrada de Jerusalém, e depois o percurso que ele tem na cidade de Jerusalém, indo para o Monte das Oliveiras e voltando. Por isso colocamos aí nossa Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa, a caminho ou no caminho do Gólgota, da crucificação. Quando eu penso de nossa Páscoa no caminho, eu imagino que as pessoas, quando imaginam a Páscoa, elas não tem jeito, a gente pensa em chocolate, não pensa? Quem já ganhou chocolate aí da Páscoa? Isso, os dados estatísticos são bem baixos, né? Diz que esse ano o brasileiro vai comprar bem menos chocolate do que nos anos seguintes. Mas eu vou no mercado, e quando eu entro no mercado, tem um caminho tentador. Vocês já passaram por aquele caminho tentador? Você entra, de um lado, ovo de Páscoa, do outro, ovo de Páscoa. Você quer fugir o olhar, olha para cima, ovo de Páscoa. E parece que eles colocam exatamente no caminho mais percorrido por todo mundo dentro do mercado. Não é esse caminho da Páscoa aqui que nós vamos imaginar. Não é esse caminho do mercado, do ovo de chocolate, do chocolate, para ninguém comprar. Mas é um caminho que tem uma narrativa dolorosa, uma narrativa de sofrimento, embora tenham alguns momentos de celebração, de alegria, de milagres, mas é um momento de dor, de sofrimento, de tristeza, porque é o caminho de Cristo Jesus até o Gólgota, até a cruz, até a crucificação. É o santo indo para o caminho da morte e levando sobre si o pecado de toda a
humanidade. Esse caminho não é fácil. Eu quero percorrer com vocês. E como é uma narrativa, uma descrição dos acontecimentos aqui até aquele momento, a minha mente fica meio fértil e eu podia pensar assim, eu gostaria de ter aqui a voz do pastor Wilson, fazendo aquela narrativa com aquela voz impostada, né? Grossa, de FM, né, pastor Wilson? E aí, relatando os acontecimentos, descrevendo esses acontecimentos, com essa voz grave, empolgante. Mas também a minha mente fértil estava ouvindo a narrativa dessa realidade numa linguagem de jovens e adolescentes. Então, tipo assim, né? É exatamente isso. É isso aí, cara. É exatamente, Jesus é rei, tipo assim, e não tem jeito. Então a gente podia fazer uma narrativa no estilo do adolescente. Tinha até um personagem num quadro televisivo e que tinha adolescente contando a história numa linguagem bem adolescente. É interessante, a gente poderia fazer isso, mas não vou fazer nem na voz do pastor Wilson e nem na narrativa do adolescente, que não é meu perfil. Então aceitem o meu estilo mesmo, tá bom? Voltem no capítulo 19. Jesus, aí nessa descrição, isso você pode acompanhar também em João, todos os outros evangelhos fazem a narrativa, embora em ordem diferentes, mas João capítulo 12, a partir do verso 21, tem a mesma descrição. Aqui nós estamos falando de uma sexta-feira antes da Páscoa. Uma semana antes de Jesus ir para a cruz. Pensem, sexta-feira, uma semana antes, Jesus passando pela cidade de Jericó. E na cidade de Jericó ele encontra um personagem que o pastor Wilson pregou há poucos dias, chamado Zaqueu. Saindo da cidade de Jericó, Jesus então se dirige à cidade de Jerusalém e percorre esse caminho passando por 2 lugares, diz o texto, 2 cidades, Betfagé e a cidade de Betânia, até chegar no Monte das Oliveiras. Então sai da cidade de Jericó, passa pela cidade de Betfagé, de Betânia, chegando ao Monte das Oliveiras. Chegando ali, ele então convida João e Pedro, 2 dos seus discípulos, para irem no vilarejo mais próximo, e lá encontrariam um jumento. E aí ele tem essa preparação para a entrada da cidade de Jerusalém. E aí nós vamos ver isso até o verso de número 30. E eu quero ler com vocês, porque aqui nós temos uma narrativa interessante. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Aqui nós temos essa entrada, a preparação de Jesus para cumprir exatamente o seu papel messiânico. Daqui por diante, nós vamos encontrar diversas vezes Jesus afirmando: conforme de mim está escrito. Repito, conforme de mim está escrito. E onde estava escrito que Jesus deveria entrar na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, que ninguém tinha montado ainda? Zacarias, capítulo 9, verso 9. Uma profecia a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus entra na cidade de Jerusalém e ali há um alvoroço, porque as pessoas o aclamam, dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor.
e lançam os ramos, os mantos, para que Jesus entre na cidade de Jerusalém e aclamando Jesus como o seu rei. Isso faz um barulho, uma expressão de movimento, e alguns dos fariseus que estavam participando daquela entrada de Jerusalém, clama a Jesus dizendo: Senhor, mande os seus discípulos ficarem quietos. Diz aí para o seu irmão: fica quieto. É bom a gente fazer isso? Não é, né? Quando a gente está no agito, fica quieto, manda os teus discípulos ficarem quietos, porque isso pode trazer problemas, isso pode trazer irritação às autoridades romanas, isso vai gerar um conflito entre nós e os romanos. Então, mande os seus discípulos ficarem quietos. E aí Jesus responde àqueles fariseus: se eu pedir que eles fiquem quietos, até as pedras clamarão. E a gente aprende aqui uma lição importante: nós não podemos nos aquietar, nem na expressão de louvor e adoração, de aclamar Jesus como Rei e Senhor das nossas vidas, e muito menos deixar de proclamá-lo a todas as outras pessoas, porque se não fizermos isto, as pedras clamarão. Além de aclamarmos Jesus como nosso Rei, é importante declararmos a sua messianidade, o seu papel de redentor e salvador a todas as pessoas. Se não fizermos isso, outras formas Deus encontrará para que a mensagem seja proclamada. Amém? Segue, capítulo 19, do verso 31 a verso 40, Jesus entra na cidade de Jerusalém, e agora já é domingo. Se na sexta-feira ele estava saindo de Jericó, chegando a Betfagé, chegando a Betânia, a preparação agora ele chega no domingo. Vocês se lembram como é chamado o domingo de hoje? Domingo de quê? Domingo de Ramos. E por que domingo de Ramos? Porque foi o dia que Jesus entrou na cidade de Jerusalém e foi aclamado. Às vezes, como evangélico, a gente se esquece dessa narrativa histórica e de nos importarmos com isso como um evento para ser memorizado, lembrado, e não nos esquecermos do personagem ou da história de Cristo Jesus. Aqui falando do Jesus histórico. Mas segue capítulo 19, verso 41 a 44. Jesus, quando está entrando na cidade de Jerusalém, ele olha para a cidade e o que ele faz? Jesus chora e lamenta pela cidade de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém não o reconheceria como Messias. A cidade de Jerusalém não o reconheceria como o Salvador. Ela não reconheceria que o sacrifício e a morte de Jesus na cruz, oferecida por Deus, era para a sua redenção, para que ela encontrasse a paz. E por isso, há um verso muito bem descrito por Lucas dizendo, repetindo as palavras de Jesus: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, se você compreendesse Jerusalém, hoje, aquele que está entrando nas suas portas, e como poderia te trazer a paz. Que lição a gente traz para isso, para a nossa vida? Até hoje, se há uma coisa que faz Deus chorar, se há uma coisa que é lamentável por Deus, é triste ao coração de Deus, é ver os homens não reconhecerem a sua proposta de amor. É reconhecer que em Cristo Jesus é possível encontrarmos o perdão dos nossos pecados e encontrarmos a paz. Então, o desejo de Deus, no projeto de Deus, no anseio de Deus, é que todos os homens sejam
salvos. Que todos os homens reconheçam Cristo Jesus. Ele lamenta a cidade de Jerusalém, lamentando até que depois ela seria destruída, e exatamente o que acontece nos anos 70 depois de Cristo, onde os gentios a pisoteiam, as muralhas e os muros são destruídos, a cidade é completamente desfeita e reconstruída só depois de 40 a 45, com a reconstrução do Estado de Israel. Mas a cidade de Jerusalém não reconhece Jesus. E até hoje, parte dos judeus não reconhecem Jesus como Messias, como o Salvador. Assim como o mundo. Mais de 50% da população mundial nem nunca ouviu falar de Jesus. E também não reconhecem como Salvador e aquele que pode lhe trazer a paz. Entra na cidade de Jerusalém e uma frustração, uma decepção para Jesus. Porque ao entrar na cidade de Jerusalém, chega ao templo e no templo lá estavam os cambistas, um lugar de adoração, um lugar de oração, um lugar para buscar a presença de Deus. Estava sendo um lugar onde as pessoas estavam comprando e vendendo, buscando ganhar a vida, tirando lucros e ainda de forma injusta e de forma indevida, vendendo animais mancos, aleijados, impuros, e fazendo da casa de Deus um verdadeiro comércio. A gente tem que ter esse cuidado nos dias de hoje também, para que a casa de Deus também não vire um comércio. Às vezes nos preocupa, e deixe-me colocar um parêntese nisso. Nós temos as nossas contribuições e entregamos os nossos dízimos e ofertas, amém? Mas às vezes a gente tem que ficar vendendo almoço, vendendo rifa, vendendo bingo, vendendo isso, vendendo aquilo para levantar recursos, quando não precisaríamos fazer estas coisas, se o nosso coração estivesse exatamente voltado para o Senhor. Não poderíamos comercializar o que deveria ser feito naturalmente da nossa parte. Seria muito melhor estarmos fazendo só almoço da comunhão de R$7 do que almoços promocionais para levantarmos recursos para suprir a necessidade da casa de Deus. E a gente vai encontrar essa lição já, um pouquinho mais na frente. A gente tem que ter muito cuidado para não fazermos da fé um comércio e nem da casa de Deus um comércio. Quanto mais pudermos manter a obra de Deus, o sustento da obra de Deus, com os nossos dízimos e ofertas, para não fazermos disso um comércio, melhor. Ele expulsa os cambistas do templo e diz: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. A tentativa de matá-lo a partir daí é constante. Jesus ia todos os dias no templo. A ida de Jesus ao templo era marcado por momentos em que ele descia a cidade de Jerusalém e voltava para o Monte das Oliveiras. O contexto é de que ele dormia lá na região de Betânia, na região do Monte das Oliveiras, e durante o dia descia para a cidade de Jerusalém, onde todos os dias no templo ele estava ensinando. Embora nesse percurso agora, nessa jornada de uma semana, de Jesus indo e voltando para Jerusalém, tem 2 dias que nós não temos nada descrito do que Jesus fez. Possivelmente foram dias em que ele descansou, ou foram dias em que ele estava reunido apenas com os discípulos, ensinando, dando as devidas instruções, organizando a sua equipe, mas durante 2 dias não temos nenhuma narrativa do que Jesus fez. Mas a descrição é de que todos os dias ele estava no templo. Então, mesmo não fazendo nada, ele ia ao templo, no sentido de nenhum milagre, nenhum evento. E aí daí os discípulos ou os líderes religiosos
procuravam matar Jesus e procuravam uma oportunidade para tirar a vida dele. E dali por diante também começaram a colocar vigias procurando Jesus. O questionamento sobre sua autoridade, a forma como Jesus ensinava, era diferente da dos fariseus e de todos os líderes da sua época. Impressionava a forma como Jesus ministrava os ensinos às pessoas. E esse impacto que trazia o ensino de Jesus às pessoas, levou os líderes a questionarem: com que autoridade você ensina estas coisas? Com que autoridade você ministra sobre esses ensinamentos? Como você faz essas devidas interpretações da lei? Quem te deu essa autoridade? E aí Jesus faz uma outra pergunta como resposta à pergunta dos líderes. Eu respondo a vocês se vocês me responderem também com que autoridade João Batista batiza. E aí eles ficaram pensando: bom, todo o povo pensa que João Batista é profeta. E se nós respondermos que é de Deus, então nós vamos considerá-lo também um profeta, vamos considerá-lo como de Deus. E se dissermos que João Batista não tem autoridade de Deus, nós vamos ser apedrejados pelo povo, porque o povo considera. Então eles mentiram e disseram: não sabemos. E aí Jesus então também: eu não responderei a vocês com que autoridade eu ensino e faço todas estas coisas. Segue o texto, capítulo 20, do verso 20 ao verso 26, a questão dos tributos. Agora, os espias, aqueles que foram enviados para vigiar Jesus, se fazendo de justos, infiltrados, a palavra é exatamente essa, infiltrados entre os discípulos, entre os que seguiam Jesus, aproveitando uma oportunidade para pegá-lo numa contradição dos seus ensinos, faz uma pergunta: mestre, né? A gente imagina aqui a ironia: mestre, bem sei que ensinas a verdade, e tudo que ensinas é de Deus, então é lícito pagar imposto a César? E aí Jesus responde a eles: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Para os judeus e para a população opressa daquela época pelo Império Romano, que cobrava altos tributos, e os cobradores de impostos ainda roubavam na forma de cobrar os tributos, então era um peso, um fardo muito grande para eles pagarem esses tributos. Agora, o que era de Deus para os judeus, e Jesus chega até a condenar os fariseus, dizendo que eles são hipócritas, que dão um dízimo de tudo. Para Deus, para eles era considerado os dízimos. Os dízimos eles devolviam a Deus, mas não queriam pagar os tributos a César. E Deus disse: faça uma coisa e faça a outra. Que lição a gente tira daqui para nós também? Os tributos devem ser pagos. Fácil é? Não é. Difícil? Difícil. Mas somos recomendados a pagarmos os nossos tributos como benefício social, mas também a darmos o que é de Deus a Deus. Os nossos dízimos, a nossa lealdade e a nossa fidelidade, isso deve permanecer, porque ele não é nosso. Segue capítulo 20, do verso 27 ao verso 47. Mais uma pergunta capciosa agora, por um outro grupo, que não são os fariseus, mas é um outro grupo religioso, um grupo que detinha o poder religioso da época. Na sua maioria, os sumos sacerdotes pertenciam a esse grupo chamado os saduceus. Eles falaram, usando o costume do que é chamado do costume do levirato, da prática judaica, ou seja, se alguém era casado e o esposo morresse, então o parente daquela pessoa deveria casar com aquela pessoa para ela não ficar desamparada. E assim, por causa disso, além também da lei do divórcio na época, que era muito comum, as pessoas se divorciavam por qualquer motivo, por qualquer razão,
e eles perguntam para Jesus: Senhor, o que vai acontecer no céu? Se a pessoa casou com uma, depois casou com outra, morreu, casou com outra, morreu, chegar no céu, de quem ele vai ser o esposo? Ou de quem ele vai ser, de qual esposa ele vai ser o esposo? Com qual que ela ficará? E aí Jesus responde: nos céus não se casem nem se dão em casamento. Então, se você tem usado aquela filosofia dizendo: eu te amarei até a eternidade, nos céus nos encontraremos, não como marido e mulher, nos encontraremos como irmãos, como família e parte da família de Deus, mas não como marido e mulher. Seremos aí assexuados nesse sentido. Resposta de Jesus a mais uma pergunta capciosa dos saduceus. A oferta da viúva pobre. Jesus, como todos os dias, estava no templo, observando, e aí isso, quando nós estamos falando sobre o questionamento, sobre a autoridade de Jesus, já era não domingo, mas terça-feira, já eram 2 dias depois, ainda na terça-feira, Jesus observando no templo, e quando ele chega lá, as pessoas, na hora de entregarem os dízimos e as ofertas, todo mundo abria lá a sua carteira e colocava lá sua contribuição, abria lá, contava R$1.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas aí tinha lá uma moeda de 5, ou uma cédula de R$5, ele pegava de 5, colocava no gasofilácio, né? Ou abria a carteira devagarinho assim, para poder e aí tirava a menor cédula e colocava no gasofilácio. E ele observando aquilo, de repente veio uma viúva e pegou tudo o que tinha e colocou no gasofilácio. E aí a gente aprende a lição, e Jesus traz essa lição para eles: vocês estão dando do que sobra. Essa mulher deu tudo o que tinha. Isso não significa dizer que você agora vai vender o seu carro, vender a sua casa, vender os seus bens e trazer tudo para a igreja e entregar aqui. Não é isso, e nem nós fazemos esse tipo de apelo. Mas a gente aprende com uma outra lição que Jesus dá: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se o nosso coração está no reino de Deus, não temos nenhuma dificuldade de investirmos, de contribuirmos no reino de Deus. Mas se o nosso coração não estiver no reino de Deus, estiver só nas dimensões materiais, nos interesses materiais e físicos, teremos muita dificuldade de colaborar com o reino de Deus, com a igreja de Cristo Jesus. E isso é uma realidade. Como é que nós temos feito as nossas contribuições? Com as sobras? Ou de fato nós entregamos as primícias, confiando que Deus é o nosso provedor? A viúva nos ensina essa lição e Jesus nos aplica ela. Segue capítulo 21, do verso 5 ao 37. Os discípulos estão lá, e agora contemplando o grande templo de Jerusalém, construído por Herodes, aquelas pedras, todas elas decoradas e bem trabalhadas, e aí, enquanto eles contemplam aquela imensa construção, firme construção, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, tudo isso vai cair. E aí os discípulos perguntam: mas Senhor, quando acontecerão estas coisas? E aí Jesus começa um sermão escatológico, dizendo sobre os fins dos tempos, sobre a grande tribulação e sobre a necessidade de vigiarmos, estarmos atentos. Vigiai, porque nós não sabemos. E a expressão de Jesus de atenção aos discípulos: cuidado, para que naquele dia vocês não sejam encontrados cometendo todo tipo de impureza, de perversidade, de maldade, mas vigiem, fiquem atentos. Essa é a grande lição de Jesus. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem,
bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas da nossa vida, do dia a dia, e podemos ser pegos de surpresa com a volta de Cristo Jesus. Capítulo 22, do verso 1 ao verso 6, a traição de Judas. Depois de todas estas coisas, já quase chegando à quinta-feira, porque nada é descrito da quarta-feira, mas chegando à quinta-feira, Judas resolve encontrar-se com os líderes religiosos e com os guardas do templo. E ali combina uma forma de entregar Jesus quando ele não estivesse no meio do alvoroço, no meio da multidão. E Judas sabia que todos os dias Jesus subia para a cidade de Betânia, para a região de Betfagé, para a região do Monte das Oliveiras, sabia um lugar onde Jesus dormia, sabia um lugar onde os discípulos se reuniam antes da dormida com Jesus. Então ele combina com os líderes e com os guardas a hora de trair Jesus. Para isso recebe 30 moedas de prata e fica aguardando a hora oportuna para trair Jesus. Capítulo 22, do verso 7 ao verso 13, em um dos dias, descendo do Monte das Oliveiras, Jesus chama de novo seus discípulos e diz para eles: desçam até a cidade, até o vilarejo, e vocês vão seguir uma pessoa que está com um pote d'água. Era um nordestino, carregando água, né? Mas com um pote d'água na cabeça, um cântaro de água. Sigam esta pessoa, vocês vão chegar a uma casa de uma pessoa abastada, é uma casa grande, tem um piso superior, e lá tem uma sala toda mobiliada, e diga para eles que eu vou cear lá naquele espaço, e organize um espaço, deixa tudo certo, porque lá que vai ser a nossa última Páscoa, a nossa celebração da Páscoa, porque estava chegando o momento do sacrifício do Cordeiro Pascual. Isso, sexta-feira. Os discípulos vão, conforme disse Jesus, preparam o lugar, preparam a mesa, e na hora da ceia, então chega lá Jesus com seus discípulos, e após tudo à mesa, não era uma ceia como a nossa hoje, pão e vinho. Naquela ceia tinham ervas amargas, tinham pães sem fermentos, tinham todos os elementos que faziam parte da Páscoa judaica. Mas a partir daquela celebração, a ceia passaria a ter um significado diferente. Jesus então, com seus discípulos, diz o texto, inclinam-se sobre a mesa, e Jesus ali faz um discurso aos discípulos dizendo: eu estava muito querendo participar dessa ceia com vocês. Diga aí para o seu irmão: eu queria muito participar dessa ceia com você. Exatamente, Jesus naquela hora disse: eu queria muito participar dessa ceia com vocês. Eu não vi a hora de chegar esse momento, porque vai ser a última ceia que cearemos juntos. Jesus já sabia da sua morte, sabia que seria traído por Judas, sabia que ia ser preso, sabia que ia ser levado à cruz. Então é um momento de despedida de Jesus, e disse: nós só cearemos juntos de novo nas bodas do Cordeiro. Vocês só participarão desse momento quando estivermos juntos novamente nas bodas do Cordeiro, na volta do Senhor Jesus, no nosso grande encontro com o Senhor, como descreve João em Apocalipse. Posta a mesa, inclinados, após esse discurso, Jesus pega o pão e parte e diz: este é o meu corpo, que será entregue em favor de vocês. Comam e lembrem-se de mim. Da mesma forma, pegou o cálice, distribuiu e disse: bebam, este é o meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem, vocês se lembrarão de mim. A partir dali, a ceia passou a ter esse significado, esse símbolo, em que quando nos reunimos para comer o pão, nos lembramos de Cristo Jesus.
ao bebermos o vinho ou suco de uva, nos lembramos do Senhor Jesus. E aí, toda a representação do que isso diz respeito. Só que, enquanto Jesus partilhava da ceia com os discípulos, ele fez um anúncio, não muito agradável. Ele disse: há no meio de nós alguém que me irá trair. E todas as pessoas ficam perplexas. Quem será? Quem será? Quem vai ser? Devem olhar para João, olhar para Pedro, um fica olhando para o outro, na curiosidade de quem vai ser, e aí Jesus revela dizendo: aquele que está comigo à mão, ou com a mão comigo na mesa. A outra descrição de um outro evangelista dizendo: aquele que mete comigo a mão no prato. Então, declarando que era Judas. Mas acontece uma outra discussão naquela mesa, mesa da ceia, mesa da comunhão, da despedida de Jesus. Como eles estavam na iminência de que o reino de Deus seria estabelecido de uma maneira diferente, ele diz assim: quem será o maior e quem será o menor? Quem vai governar com Jesus? Quem vai ser o primeiro-ministro? Quem vai ser o chefe da casa civil? Né? Quem vai ser o da guarda? Quem vai ser... Então era uma discussão sobre quem seria, e Jesus então faz a declaração de que o maior deve ser o menor. Maior é aquele que serve. E o próprio Senhor Jesus, apesar de ser o maior e estar servindo, era aquele que servia. Depois temos uma lição do lava-pés com isso também. Caminhando, depois da ceia, os discípulos sobem novamente para o Monte das Oliveiras com Jesus, e aí Jesus vai para o seu momento crucial. É o momento da oração no Getsêmani, lá no Monte das Oliveiras. E a oração de Jesus, ou o momento em que ele está ali, antes ele faz uma declaração de novo aos discípulos. Diz assim: quando vocês estiveram comigo, todas as vezes que eu mandei e enviei vocês, vocês tinham comida? Tínhamos comida. Tinha isso? Tinha. Aliás, não tinha. Mandei levar alforje? Não. Mandei levar isso? Não. Mandei levar espada? Não. Agora é a hora em que, quando vocês saírem, levem alforje, levem pão, levem comida e levem espada. Isso porque ele precisava ser encontrado entre os malfeitores. De novo, uma profecia a respeito de Jesus. E aí, ali apareceram duas espadas. Provavelmente tinham mais algumas escondidas. Mas Pedro era um desses que tinha levado uma espada. Outro provavelmente levou uma espada. E na hora que Jesus vai ser preso, Pedro inclusive usa uma das espadas e corta a orelha de um dos servos dos líderes ali, dos soldados, e Jesus precisa curar a sua orelha. Mas, entregue Jesus naquele momento de oração, ele convida os discípulos: vão orar comigo, vamos orar para que vocês não entrem em tentação. Diga de novo para o seu irmão: vamos orar para não entrarmos em tentação. De novo, vamos orar para não entrarmos em... Então, para que a gente ora? Para não cair em tentação. Jesus convida os discípulos para orar, mas eles dormem. Volta de novo, convida para orar, mas eles dormem. Aí chega Judas com um beijo, denuncia quem era Jesus. Os guardas prendem Jesus. Marcos sai correndo, pelado, deixa o lençol pelo caminho, né? Essa mesmo, a narrativa do Evangelho. E aí todo o tumulto e todas as coisas acontecem, e houve um momento da história, e aqui eu quero encerrar. Um momento da história que, quando Jesus anuncia que ele vai ser morto, o apóstolo Pedro diz: ah, não, Senhor, não vai acontecer nada disso não. E Jesus antes ora por ele, diz: Pedro, 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 Simão, 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 o inimigo vai cirandar vocês como trigo é peneirado.
vocês vão ser tentados, vocês vão ser sacudidos, vocês vão ser tentados, e por isso Jesus convidou eles a orarem. Mas Pedro, deixe-me dizer, e era um recado não só para Pedro, mas pelos discípulos todos, eu já orei por você, Pedro. Eu já pedi a Deus por você, Pedro. Eu já pedi a Deus pelos discípulos. E essa oração de Jesus, inclusive, é registrada em João capítulo 17. Naquela hora, Jesus já tinha orado por Pedro. E ele diz, não, você não vai não. Quando o Senhor for preso, eu vou contigo até a morte. Morreremos juntos, Pedro. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes, Pedro. E exatamente Jesus é preso naquela hora. E o que acontece com Pedro? Foge. Jesus é preso e é levado para a casa do sumo sacerdote, uma forma ilegal da prisão de Jesus. É levado para a casa do sumo sacerdote. E diz o texto, aí nos versos finais, que Pedro o seguia de longe. Pedro o seguia de longe. E aí depois, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, e ele se dá conta de que Jesus havia falado para ele, Pedro, você me negará 3 vezes, Pedro, o diabo cirandará você, Pedro, eu orei por você, Pedro, quando você se converter, Pedro, você será o grande líder dos seus irmãos. Até então, Pedro não tinha um coração plenamente convertido ao Senhor. E diz o texto que Pedro chorou e arrependeu-se amargamente. Deus restaura, ou Jesus restaura a vida de Pedro, depois do encontro especial na pesca maravilhosa, lá comendo um peixe assado, quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A gente aprende uma outra lição aqui. Quantas vezes Jesus nos convida, filho, busque-me, clama a mim e responder-te-ei. Se meu povo quer se chamar pelo meu nome, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. Busque-me, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ore para que você não caia em tentação. Quantas vezes o Senhor nos convida a fazer isso e a gente não faz e de repente tropeça igual Pedro tropeçou. Nessas horas precisamos fazer o mesmo que Pedro fez, nos arrependermos amargamente, chorarmos diante de Jesus amargamente, reconhecendo as nossas imperfeições, as nossas faltas, as nossas traições, as nossas negações, as nossas deslealdades ao nosso Deus. Como hoje é ceia do Senhor, é uma ótima oportunidade, porque como Ele restaurou a vida de Pedro, Ele também está pronto a restaurar a minha e a sua vida. Assim como Ele restaurou o seu relacionamento com Pedro, Ele está pronto a restaurar o seu relacionamento com você. Hoje é dia de, se você tem seguido Jesus distante, de longe, seguido de longe, e ainda não converteu de fato o seu coração ao Senhor, é hora de se converter. E se ainda não chorou amargamente pelas suas faltas e deslealdades e negações a Jesus, essa é a hora de nos quebrantarmos diante do nosso Deus e participarmos da ceia do Senhor. Amém? Assim, a gente chegou até a prisão de Jesus. Semana que vem, nós chegaremos até a sua ressurreição. Convidamos a equipe de louvor, convidamos o pastor Geiso a estar aqui para ministrar a ceia do Senhor. Curve a sua cabeça e vamos orar. Muitas lições nós aprendemos com essa jornada de Jesus. A nossa Páscoa, Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Libertador, até o seu caminho do Gólgota. Muitas lições nos foram trazidas, muitas pérolas nos foram dadas. Acatemos elas no nosso coração. Pai do céu, agora nós estamos diante do Senhor. E o Senhor nos
trouxe palavras e que necessitam ser meditadas, refletidas, avaliadas por nós. Nós, ó Deus, como Zaqueu, precisamos de um arrependimento. Como Pedro, precisamos de um arrependimento. Como os religiosos, nós não precisamos ser. Como aqueles que estavam criando, ó Deus, perguntas, indagações indevidas ao Senhor, como o Senhor não tivesse respostas, ó Deus, nós queremos abrir o nosso coração para recebermos sim a resposta do Senhor, ou as respostas do Senhor. E assim como o Senhor restaurou a vida de Zaqueu, restaurou a vida de Pedro, nós queremos também que a nossa vida seja restaurada, e ó Deus, e o nosso coração seja quebrado e quebrantado diante do Senhor. Haja de fato arrependimento em nossas vidas, haja confissão das nossas faltas. Se alguém nesta noite tem andado de longe, tem te seguido de longe, tem te procurado de longe, ó Deus, o nosso pedido, a nossa oração é que eles encontrem o Senhor nesta noite. E se alguns, ó Deus, estão precisando se debruçarem diante do Senhor, ó Deus, e chorarem amargamente pelos seus erros, pelos seus pecados e pelas suas faltas, que seja este um momento de quebrantamento, seja este um momento de confissão, seja um momento de renúncia, e seja um momento de restauração. Em nome de Jesus, amém, amém, Deus.